Todo mundo conhece aquela história, né? Brasília foi construída no meio do nada para ser o centro do poder. Uma promessa de futuro. Exato. E atraiu gente de todo canto do Brasil. Só que, com o tempo, a cidade criou uma identidade econômica que, assim, vai muito além dos palácios, dos ministérios. Uhum. E é exatamente essa identidade que a gente vai investigar hoje. A gente está com material do Sebrae, do Distrito Federal, que é, olha, um verdadeiro mapa do tesouro para quem quer empreender por lá. Um estudo bem robusto. Sim, um estudo que aponta 30 oportunidades de negócio que são consideradas bem promissoras. E a nossa missão aqui é ir além dessa lista. O que essas 30 ideias revelam sobre a alma econômica de Brasília hoje? Sabe, para onde o dinheiro e a inovação estão indo? É como se a gente pudesse espiar o futuro da capital, né? Isso. É uma ótima forma de colocar. Porque, olha, um estudo desses não é só uma lista de boas ideias para ganhar dinheiro. É um diagnóstico, sabe? Um raio-x do DNA econômico da região. Certo. E o que salta aos olhos nesse material do Sebrae é que as oportunidades não são, tipo, aleatórias. Elas se conectam em eixos muito claros. Criatividade, muita tecnologia, sustentabilidade e o que eu acho mais interessante, um foco enorme em inclusão social. Inclusão social, interessante. A ideia não é só apontar um caminho, mas garantir que o investimento seja seguro, que atenda a uma demanda real e que se sustente, né? No longo prazo. Ok, então vamos começar a desvendar esse mapa. Pelo que eu li nas fontes, esse levantamento não surgiu do dia para a noite. Ele tem um peso, vai ser apresentado num evento grande do Sebrae, o Inova 25. Em abril, isso. Isso. O que faz esse estudo ser diferente de, sei lá, um simples relatório de tendências? Então você tocou um ponto crucial. A diferença está na profundidade. Eles não fizeram só uma análise de viabilidade financeira, tipo, isso aqui dá lucro. Foram muito além. Uhum. Analisaram o mercado, as barreiras de regulação, o potencial de inovação e, como eu disse, o alinhamento com a sustentabilidade. A Diná Ferraz, que é a diretora técnica do Sebrae, usou uma expressão que eu gostei. É um mapa detalhado para o sucesso. Gosto disso. A intenção é dar segurança para quem quer investir. Tirar a pessoa do achismo, sabe? Sim, total. Tirar do achismo. E tem outra citação da superintendente Rose Rainha que diz: queremos transformar esse potencial latente em uma realidade vibrante. Isso soa como um chamado à ação, né? Com certeza. Não é um estudo para ficar na gaveta. E para dar um panorama geral, o estudo aponta as vocações do DF: economia criativa, educação, agricultura, inovação, saúde, indústria 4.0, logística e turismo. A lista longa. E bem variada. E essa diversidade é o grande trunfo. Mostra que Brasília está, aos poucos, se livrando daquele rótulo de cidade só administrativa. Exato. Cada uma dessas vocações é uma porta que se abre. E olhando para essas possibilidades, uma coisa assim me saltou aos olhos. A tecnologia. Ela está em todo lugar. Não é um setor, é quase o sistema operacional da economia local. Boa definição. Mas um exemplo me deixou intrigada. Consultoria em cibersegurança para micro e pequenas empresas. Sinceramente, isso parece uma necessidade em qualquer lugar do Brasil. O que tem de tão especial em Brasília que coloca isso no topo da lista? Essa é a pergunta-chave. Eu imaginaria que o foco seria, sei lá, nas grandes licitações do governo, não nos pequenos negócios. Então, e a resposta é o que a gente poderia chamar de uma oportunidade hiperlocalizada. Pensa na ecologia de Brasília. De um lado, você tem dezenas de órgãos públicos federais. Certo? Um alvo constante que gera uma demanda gigantesca por segurança. E, orbitando em volta deles, você tem o quê? Milhares de pequenas e médias empresas que são fornecedoras, prestadoras de serviço, consultorias. Entendi. Elas precisam se conectar aos sistemas do governo, trocam dados sensíveis o tempo todo. A segurança digital para elas não é um luxo, é uma condição para fazer negócio. Ah, agora a ficha caiu. A dor é muito mais aguda ali. Exato. Não é só sobre proteger o caixa da padaria. É sobre poder participar de um mercado bilionário que gira em torno do governo. Agora faz todo sentido ser hiperlocalizada. E essa lógica se espalha, né? Sim, porque o estudo também fala de agências de marketing digital para PMS, mas também
de plataformas de preparação para concursos públicos. Não existe nada mais brasileiro do que isso. Nada. É a tecnologia resolvendo uma dor específica daquele lugar. E não para por aí. Outro exemplo curioso que o estudo traz é o de serviços com drones. Drones? Eu vejo drones e penso em filmagem de casamento ou... Entrega de comida. Isso. Como isso vira um negócio de destaque na capital do país? Então, para além das filmagens, que já é um mercado, pensa em georreferenciamento para o setor imobiliário, que lá é superaquecido. Inspeção de grandes estruturas, monitoramento agrícola no entorno do DF. Nossa, tem muita aplicação. A tecnologia do drone é a ferramenta, mas os problemas que ela resolve são muito concretos e locais, sabe? O fascinante aqui é ver como a tecnologia serve de ponte. Ela conecta uma necessidade muito real, quase analógica, com uma solução digital. Como no caso das microtransportadoras, que também está na lista. Perfeito. Pensa na burocracia. Malotes, documentos, pequenas encomendas que precisam circular com urgência entre ministérios, agências, escritórios de advocacia. Uhum. Isso somado ao crescimento do e-commerce cria um gargalo logístico imenso. Uma microtransportadora usando tecnologia para otimizar rotas se torna uma peça vital nessa engrenagem. Entendi. A gente sai do mundo etéreo da cibersegurança e vai pro asfalto. Para o movimento físico de um pacote. Mas a lógica é a mesma. Resolver um problema específico e intenso daquela cidade. É interessante essa conexão do digital com o físico. E falando em necessidades humanas, o estudo parece dedicar uma atenção enorme a um público específico, a população mais velha. Eu fiquei impressionada com a quantidade de ideias nesse nicho. Sim, é um bloco inteiro de oportunidades. É o que o mercado chama de economia prateada. E não é pouca coisa. A lista inclui academias especializadas, escolas de inclusão digital para idosos, plataformas para conectar cuidadores a famílias. E até centros de socialização e diversão. Exato. Não é só sobre cuidar da saúde, é sobre criar um ecossistema completo para o bem viver na terceira idade. Exato. E isso mostra duas coisas. Primeiro, uma tendência demográfica global que Brasília, com sua alta qualidade de vida, sente com força. E segundo, uma mudança de mentalidade. Como assim? O foco não é mais o cuidado passivo, mas a integração ativa. Uma escola de inclusão digital não é para o idoso apenas passar o tempo. É para ele se conectar com a família, resolver problemas bancários. Se sentir parte do mundo. Exato. É aqui que entra aquele eixo da inclusão social que o estudo valoriza tanto. É uma visão muito mais completa, mais digna do envelhecimento. E essa preocupação com o bem-estar, com a individualidade, parece se espalhar. Eu vi também na lista a menção a fábricas de cosméticos naturais e orgânicos e serviços de consultoria de marketing pessoal. O que conecta essas duas coisas? Parecem de universos diferentes. A conexão é o consumidor. É um perfil que busca personalização, propósito, que quer saber a origem do que consome, sabe? Certo. A pessoa que compra um cosmético orgânico e a que contrata uma consultoria de imagem digital estão, no fundo, buscando a mesma coisa: autenticidade, escolhas mais conscientes. Sentir-se única. Isso. É o mesmo público que assina um clube de vinhos ou de cafés especiais. Outra oportunidade que o estudo aponta. O valor não está só no produto, mas na curadoria, na sensação de que aquilo foi selecionado para você. É um foco bem claro em nichos com alto valor agregado. Exatamente. Saindo um pouco desse foco no indivíduo e na cidade, o estudo me surpreendeu ao dar tanto destaque para a agricultura. Quando eu penso em Brasília, a última coisa que me vem à mente é o campo. Concreto, ministérios. No máximo, o parque da cidade. Pois é, e essa é uma das grandes revelações do estudo. Mas assim, não estamos falando do agronegócio de commodities. É algo muito mais integrado, mais sofisticado. E qual seria a oportunidade que melhor resume isso? A Agência de Turismo Rural e Agroecologia no Cerrado. O nome é bonito. O que isso significa na prática? Significa transformar o ato de produzir numa experiência. Uma das fontes descreve como roteiros que unem lazer, cultura e sustentabilidade no campo. Você não vai só comprar um queijo. Você vai visitar o sítio. E isso, aprender sobre o bioma do Cerrado, participar de uma colheita, vende-se a vivência, a conexão com a terra.
E isso cria um ciclo, imagino, com as outras oportunidades. Um ciclo virtuoso. Conecta com a plataforma de orgânicos, que o estudo diz que serve para garantir alimentos frescos e preços justos, e também com a microfábrica de beneficiamento de produtos do Cerrado. Ah, essa da microfábrica é genial. Em vez de vender só a fruta nativa, o pequi, a cagaíta, Você vende o licor, o sorvete, o cosmético. você agrega um valor imenso à produção local. Exatamente. Você gera renda, fixa as pessoas do campo e cria uma marca, uma identidade para os produtos da região. E essa valorização do que é local, do que é artesanal, Faz a ponte com a economia criativa. perfeito. O último grande eixo do estudo. Sim, eu vi lá. Microcervejarias, vinícolas, aluguel de vestuário e uma coisa chamada Maker Space e Fab Lab. O que são esses espaços? São a materialização da economia criativa. Pensa neles como oficinas comunitárias do século XXI, super tecnológicas. Lugares com impressoras 3D, cortadoras a laser, todo tipo de ferramenta, onde arquitetos, designers, artistas podem ir para transformar uma ideia num protótipo, num produto real. É a democratização da inovação. Totalmente. E veja que interessante, um espaço desses poderia ser usado tanto para criar uma embalagem inovadora para um produto do Cerrado, quanto para desenvolver um dispositivo que ajude na mobilidade de um idoso da economia prateada. Nossa, tudo se conecta. Tudo se conecta. Ok, depois de passar por cibersegurança, drones, cuidadores de idosos e geleia de cagaíta, o que tudo isso significa se a gente subir no drone e olhar o mapa completo? Qual é a grande história que o Sebrae está contando sobre a economia do Distrito Federal? Se a gente conectar os pontos, a história é fascinante. E ela se apoia, eu diria, em 4 pilares. O primeiro, como a gente falou, é a hiperlocalização. Certo. As oportunidades mais fortes não são genéricas. Elas resolvem dores muito específicas de Brasília. Como a logística para órgãos públicos ou as plataformas para concursos. Exato. O segundo seria o foco em nichos, certo? Sim, como a economia prateada aos consumidores que buscam produtos artesanais. Perfeito. Há uma atenção clara em mercados específicos, muitas vezes ignorados, mas com um potencial enorme. O terceiro pilar é a tecnologia como tecido conectivo. A tecnologia que costura tudo. Isso. Ela não é um fim, mas um meio. Ela está na saúde, na agricultura, na indústria, potencializando todos os outros setores. E o quarto pilar, que para mim parece mais transformador, é essa busca por uma identidade própria. Exatamente. É o pilar da sustentabilidade e do valor agregado. A ênfase nos orgânicos, no turismo do Cerrado, na economia criativa. Tudo isso mostra uma Brasília que quer construir um futuro econômico com a sua própria cara, valorizando seus ativos únicos para muito, muito além da função pública que a fez nascer. É a cidade se reinventando. É um retrato muito mais complexo e vibrante do que aquele estereótipo de ilha da fantasia. Mostra uma região que está ativamente desenhando seu futuro, com base em suas vocações mais autênticas. Isso levanta uma questão importante que, transcende o Distrito Federal. O que um estudo como este nos oferece é um método, sabe? Uma nova forma de enxergar o empreendedorismo. De ler a própria realidade. Exato. De ler a nossa cidade e encontrar as oportunidades que estão escondidas ali. O que nos leva a um último pensamento. Sim. Talvez a pergunta que todo aspirante a empreendedor deveria se fazer não seja a clássica "que negócio eu posso abrir para ganhar dinheiro?". Certo. Inspirados por essa análise, talvez a pergunta mais poderosa seja outra. Que necessidade específica e ainda não atendida na minha comunidade, no meu bairro, na minha cidade, eu posso resolver, combinando tecnologia, criatividade e um olhar atento para o futuro? A resposta para essa pergunta pode não só ser a semente de um negócio de sucesso, mas de um negócio verdadeiramente relevante.